nunca é cedo demais para falar de sucessão, de governança, de profissionalização da empresa, mas pode ser tarde demais. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Resultados. Nessa temporada a gente está falando sobre gestão de empresas familiares. 90% das empresas existentes são familiares. O grande motor, propulsor de qualquer economia nasce no seio familiar, se transforma num negócio e emprega muita gente. Enfim, sejam bem-vindos ao Gestão de Resultados. E eu estou aqui com a Raquel Rodrigues, que está me ajudando nessa temporada, que tem uma cancha, muito conteúdo e que está me ajudando aqui para a gente poder enriquecer ainda mais o podcast. Raquel, muito bem-vinda a mais um episódio aí, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e poder falar das empresas familiares, como você disse, 90% das empresas brasileiras, é a força da economia. É isso aí. Qual que é o tema que a gente vai abordar hoje? Hoje, desafios da transição de gerações. É um assunto que a gente já falou, né? A gente começou a falar lá no primeiro episódio e que agora a gente vai falar mais sobre isso, né? Aliás, né, uma dica, né? Desculpa te cortar. Quem não viu o primeiro episódio, ainda que não assistiu, assista ao primeiro episódio, porque a gente falou muito sobre o que é governança para empresas familiares, para que serve isso, em que momento, né, trata desse assunto dentro da empresa, enfim. E o tema de hoje é muito profundo e é assim, acho que a espinha dorsal e o grande desafio de qualquer empresa. Viu? É o que a gente chama de calcanhar de Aquiles, né? E aí, quais são as principais fontes, né, de conflito das gerações? A gente sabe que existe em vários níveis, porque a gente tem aquelas situações assim que são melhores, que realmente o pai se entende com o filho, mas aí eles conflitam lá, um vem com uma ideia muito nova, o outro acha que fez tudo certo até aquele momento. A gente tem outras situações um pouco mais graves, né? Que um é muito conservador e o outro quer jogar para a Arrojado lua. demais. Vamos falar um pouco desses processos? Vamos começar por aí? Vamos. É importante entender, tem um número, eu gosto muito de uma estatística, é óbvio que ela é uma estatística que muda muito de país para país, né? No Brasil, ela já chegou a ser no máximo 18%, ou seja, 18% das empresas familiares apenas conseguem passar da primeira para a segunda geração. Ou seja, é baixo, né? muito pouco, é muito pouco, né? O que significa isso? Pouquíssimas empresas familiares conseguem transicionar, né? Passar o bastão para a próxima geração. E às vezes, muitas que conseguem passar para a próxima geração ainda passam um presente grego, né? Com passivo tributário, trabalhista, com um monte de problemas. Então é muito desafiador. Esse número já subiu, né? Uma estatística que já passou de 20 e tantos por cento, dizem que estão chegando a quase 30%. Né? Teve uma pesquisa da Falcone, né? Tem uma da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil. Lógico que isso muda de país para país. Enfim, você vai para um país extremamente socialista, autoritário, se for para a Coreia do Norte, por exemplo, não bate, né? Porque lá tudo é do governo, não tem empresa familiar. Então, lógico que no Brasil essa é a estatística aí. Mas é muito baixo, que seja 18 ou 30, é muito baixo. Ou seja, pouquíssimas empresas conseguem passar da primeira para a segunda geração de forma saudável. Olha o desafio de passar o bastão. A gente fala, né? A gente usa muito esse termo, a passagem do bastão. Passar para a próxima geração. Nem todas as empresas vão passar o bastão para a próxima geração. Nem todas as empresas vão transicionar, né, vão passar essa gestão para a geração que vai vir para os seus herdeiros. E nem todos os herdeiros, né, serão gestores do negócio. Vamos no foco. Por quê? Porque é muito difícil. Os filhos, tem vários aspectos, não tem uma resposta só. Primeiro delas, desafio da geração que vem querer tocar o negócio. Por N motivos. Primeiro, talvez o negócio foi extremamente desafiador para a família, foi traumático. A afinidade mesmo, não tem nem todo mundo. Tem gente que, de repente, os pais fundaram uma indústria e o filho sonhou em ser médico e quer tocar a carreira de médico, não é? Mas em algum momento esse filho vai ter que voltar, pelo menos para fazer parte do conselho, porque se essa empresa continuar crescendo lá na frente e se ela for tocada por profissionais, por gestores, por CEOs profissionais, ela ainda vai continuar pertencendo à família, aí que entra a governança. Então, em algum momento, por exemplo, teve um caso, falando esse gancho do médico aí, por coincidência só falei isso, mas lembrei de um caso de uma empresa
onde um médico, cliente nosso, ele se viu, né, os pais faleceram, passou a sua geração, e eles tiveram que assumir um business do agronegócio da família, que era o pai, né, os tios que tocavam o negócio, e ele já com a sua carreira muito bem sucedido, tocando lá, né, no seu hospital, na grande capital, ele falou, cara, eu me vi tendo que voltar para... Tinha todo um espólio, tinha todo um patrimônio que precisava ser gerido. Os pais não fizeram sucessores, não tinham gestores, e aí? Vende, toca o negócio, faz o quê? Então, olha só como tem muitos desafios. Então, esse universo de passagem do bastão, de o desafio, né, de transição de gerações, ele é recheado por N aspectos, não existe um só. Por que é tão desafiador? Porque a geração que está vindo pode não querer, porque os fundadores não prepararam, porque a empresa não tinha governança, enfim, porque às vezes tinham estratégias ocultas. Tem uma série de problemas aí. O que a gente que trabalha dentro das empresas vê muito, né? Até porque a gente está numa região onde as empresas familiares são muitas e diversas, né? De vários setores. A gente vê muito assim, o filho que chega querendo mudar tudo, porque ele acha que a cabeça dele é melhor, ou então situações onde o pai traz o filho, diz que quer muito e depois não respeita absolutamente nada do que ele fala, nem considera. Como encontrar esse equilíbrio, né? É na conversa, é tendo consultores no meio, é fazendo esse processo de governança mesmo, quer dizer, essa organização da empresa. O que que a pessoa faz? Porque eu acredito que muitos devem estar nos ouvindo agora e falando, putz, é isso, né? Eu estou tendo esse problema. Primeiro sim, é impossível fazer isso sem ajuda. Precisa de ajuda. Ajuda de consultoria especializada, de pessoas qualificadas, que tenham experiência nisso. Isso é trabalho para poucos, tá? Não é um trabalho pura e simplesmente de gestão, de estratégia, de marketing. É um trabalho de governança e planejamento de sucessão. Porque vem o emocional, né, Fabiano? Porque Exato, o que emocional está no meio. Dá para desprezar, ser só não dá, técnico? é impossível. Não, é muito difícil você separar, como a gente comentou, inclusive no episódio anterior, é muito difícil você separar as questões emocionais, os laços de família, tem muita emoção envolvida, tem muito afeto ali no meio. E é muito importante, por mais que a gente fale, às vezes, né, do mérito, da competência de um filho, de um sucessor em assumir a cadeira, é muito importante entender que esse filho, ele é diferente dos outros colaboradores porque ele está na linha sucessória. É muito importante quem está nos assistindo, quem é dono ou dona de uma empresa, ou quem aí é um sucessor ou herdeiro, e a gente explicou lá no outro episódio qual a diferença entre o sucessor e o herdeiro. É muito importante entender que, por mais que você tenha gestores ali na empresa familiar, e o filho, o sucessor ali, né, o herdeiro, está ali também como, de repente, naquele momento, como também um gestor, como um par dos colegas, ele é diferente, porque ele, naturalmente, ele estaria na linha de sucessão ali, ele precisa de uma atenção especial. Que a cobrança pode ser muito maior ou ele pode ser super protegido. Então tem que haver, sim, um trabalho especial. Mas voltando, é muito difícil fazer essa transição sem ajuda, tá? Primeiro porque quem está ali, quem fundou, os fundadores, por mais que o tempo esteja passando, eles não estão fazendo tudo errado, porque eles trouxeram um negócio até ali. Ninguém chega onde chegou numa empresa familiar, em uma empresa que alcançou sucesso, só por sorte ou falta de juízo. Né? A pessoa chega ali por competência. Alguma coisa muito bem feita esse fundador fez, ou essa família fundadora. E fizeram muitas coisas muito bem feitas. Eles levaram o negócio até ali. Então é muito importante entender que a experiência, né, a razão, ela precisa ser colocada na balança. Então, e quem está chegando, né, precisa entender que não está tudo errado, que agora vamos reinventar tudo, vamos fazer diferente. Eu vejo muito conflito no sentido de a geração que está chegando, ou às vezes ela vai para dois extremos, ou ela quer fazer tudo diferente, ou ela quer reproduzir exatamente tudo que foi feito. Exatamente porque às vezes escutou tanto dos fundadores e do pai, dos tios, olha, não vai por aqui, tem que ser desse jeito, que ela acaba indo para dois extremos. Quando na verdade, nesse momento aqui a transição é muito importante, né? O equilíbrio entre
a experiência de quem fundou e quem trouxe até ali, com a pujança e com a modernidade de quem está chegando. Agora, a competência, Raquel, não é de quem vai assumir. A competência é de quem vai passar o bastão. A gente Como acha. assim? Explica isso melhor. Olha só que interessante. Numa transição de empresa familiar, a competência é de quem entrega o cargo, não é de quem recebe o cargo. Porque quem vai entregar o cargo, o fundador que vai fazer a passagem do bastão, a competência dele, por quê? Porque ele trouxe até ali, e se a gestão da empresa, né, ela é madura, foi por mérito desse gestor. Então, o passar o cargo com o carro andando em alta velocidade, com a empresa performando, é mérito de quem está passando. Quem está assumindo tem a responsabilidade de pegar dali por diante e fazer melhor. Então, o mérito é de quem está entregando. É muito difícil isso, porque nem todo mundo quer entregar. E tem uma coisa muito peculiar que muitos fundadores acham que sempre é cedo demais para falar desse assunto. Ah, não, mas isso aí é assunto lá para E frente. Eu nem quando é sei o se os meus horário filhos... certo para Agora. falar? A Qualquer partir, idade, tipo. a partir do momento que a empresa nasceu, você já tem que entender a governança dela. Você está criando uma empresa para quê? Uma empresa para gerar equity, ou seja, para você ganhar valor de mercado e lá na frente você vender essa empresa, ou você está criando uma empresa para caixa, para os teus herdeiros, sucessores, para ser o negócio da família. É importante a gente entender isso, né? O americano faz isso muito bem. Quando ele cria uma empresa, ele já define ali qual é o objetivo dessa empresa. Eu quero abrir essa empresa, lá na frente eu quero vender isso aqui para outra empresa, ou não, essa aqui vai ser a empresa da família. E às vezes aqui na nossa cultura brasileira, a gente primeiro abre e tenta sobreviver. Aí, Exatamente. né? Não, eu abro a empresa, vamos sobreviver primeiro. E aí depois eu vou ver o que vai dar. É lógico que você não vai abrir a empresa, já vai contratar uma consultoria de governança, não é disso que eu estou falando. Uhum. Mas a estrutura da empresa, já pensar na governança, né? A governança é a forma como a gente vai tomar decisão, as regras que vão gerir o jogo, né? Sobre quais regras nós vamos tocar esse negócio. Então, nunca é cedo demais para falar de sucessão, de governança, de profissionalização da empresa, mas pode ser tarde demais. Quando dá certo? Quando é bem auxiliado, quando é bem assessorado, né? E quando está no timing correto. O que significa isso? Quando que uma transição dá certo? Quando ela é feita, eu gosto muito de uma frase que eu não lembro de quem você pode me ajudar, que é em tempos de paz que se prepara para a guerra. Beleza? Quando a empresa está indo tudo bem, quando está tudo performando, esse é o momento da gente organizar como vai ser a próxima etapa. Porque agora, quando tá todo mundo tentando sobreviver, quando o barco está afundando, cada um está tentando se agarrar a uma boia. E existe uma maneira de incluir essa nova liderança sem afrontar o fundador, sem afrontar quem vem e, enfim, construiu todo esse trabalho? Claro, existe. Primeiro, o fundador tem que querer isso. Ele fala assim: poxa, é o seguinte, eu não vou estar aqui para sempre, eu quero pessoas. E aí, às vezes, quando a gente está falando aqui de transição, Raquel, nós estamos aqui sobre um viés do tipo, o fundador que quer passar o bastão e vai se aposentar. Não somente. Às vezes o fundador, ele quer passar o bastão do negócio porque ele quer empreender outra coisa. Nós temos um caso agora de uma empresa que está sendo atendida por nós, lá pelo IDGL, onde nós estamos falando de um conglomerado de empresas, onde o fundador é muito novo, os filhos já estão vindo para as operações, ok? E ele já está, na verdade, empreendendo outras coisas. Mercado imobiliário, agronegócio, e o negócio principal da família, ele já está passando, né, para os seus sucessores. Então, quando a gente fala de passagem de bastão, não é passagem de bastão para se aposentar. É passagem de bastão, poxa, esse negócio eu construí, performei, está rodando, agora eu quero ir para a próxima. Quem que vai tocar isso para mim? E tem muito caso também daquele fundador que fala assim, não, eu quero preservar meu legado, eu vou trazer meus filhos, eu vou, né, preparar, e depois ele não quer entregar de jeito nenhum. Não. Ele finge Ele manipula, que vai, mas não vai. não larga o osso. Isso é comum? É comum. Porque o cara é apaixonado e viciado naquilo que ele faz, e ele ama aquilo que ele faz. Tudo bem. Por isso que ele fez com excelência, por isso que ele faz, por isso que ele ganhou tanto dinheiro, por isso que ele levou a empresa até aquele patamar. Só que se ele não tiver
grau de consciência e ajuda para entender de que se ele não passar esse bastão, porque ele pode estar sendo a tampa da performance da sua empresa. Olha que interessante, se liga nisso aqui. Passar o bastão para uma nova geração não significa você passar a gestão da sua empresa só para os filhos. Pode ser que isso signifique você passar a gestão para um sucessor profissional, um gestor para que você possa ir performar em outra área. Eu me lembro de um caso que foi o do Bill Gates, quando ele saiu da presidência da Microsoft. E ele saiu da presidência e ele passou o bastão, não foi para filho, foi para um CEO profissional. E quando perguntaram para o Bill Gates, por que você saiu da presidência nesse momento, a Microsoft dominando o mercado, líder de mercado absoluto, e você sai da presidência e passa o bastão? Qual foi a resposta do Bill Gates? Porque eu entendi que naquele momento tinha gente mais capacitada do que eu para conduzir a Microsoft. Então perceba que a passagem do bastão aqui foi de um fundador para um CEO, porque ele entendeu que tinha pessoas melhores do que ele para levar a empresa agora para o próximo nível. E, Fabiano, você tem outros exemplos de empresas que passaram para outras gerações e essas gerações acabaram revolucionando a própria empresa com ideias novas? Olha, no Brasil nós temos um caso bem emblemático, que é o caso do Magazine Luiza. Tá? A Helena Trajano passando para o seu filho, né? Eu venho desse mercado, que é o varejo de eletromóveis, né? E na época eu estava no varejo, ela estava conduzindo, né, a sua companhia. E eu assisti já a palestra dela, quem conhece, tenho amigos lá dentro, pessoal de RH, de estratégia e tudo mais. Mas o Fred foi preparado para assumir, e ela faz questão de dizer isso. O meu filho assumiu a presidência do conselho, não foi porque ele era só o meu filho, ele teve que estudar e ele teve que provar lá dentro da empresa a competência para assumir o negócio. E toda essa revolução, não estou aqui colocando se eles estão bem ou mal, se eles estão dando lucro ou não, ok? Mas toda essa revolução de tecnologia, de investir em plataformas, enfim, veio em função exatamente da pujança do Fred, assumindo o bastão de um negócio tradicional, loja física, não é isso? E revolucionando ali os canais, indo para marketplace, construindo todo um ecossistema, né, digitalizado. Isso foi muito em função do filho que assumiu o negócio e deu ali a sua pitada para o próximo nível, para o próximo degrau. Bom, a questão de profissionalização é um assunto que a gente vai falar em outro Claro. episódio, né? Que é um assunto que vai se desmembrar aí numa nova conversa. Mas nessa conversa aqui de transição de gerações, o que a gente podia elencar como se fosse assim os 5 pontos mais importantes para quem está nesse momento? Eu acredito que são muitas as famílias, são muitos empresários que estão nesse momento e não sabem o que fazer. Ele não sabe se ele traz o filho para dentro, os filhos, né, no caso, porque a gente sempre fala uma situação ideal, né, mas podem ser vários filhos. Se falo, não, esse aqui dá certo, você não, você tem vocação para ser um médico, você siga a sua vida. Como é que faz essa gestão familiar e empresarial? O que você traria de conselho técnico até, né, Fabiano? Porque a gente está falando do IBGL, do Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, que faz esse trabalho muito profissionalmente, né? O que a gente tem para agregar? Que conselho você daria? Vou te dar cinco chances aí. Boa, vamos lá, me ajuda aí. Caderninho e caneta na mão, então. 5 passos para construir um projeto de transição e planejamento sucessório, né? Sim. Lembrando que não existe um conjunto de regras, não é isso, absolutas, isso pode mudar, né? Essa é a minha opinião, convicção e como nós gostamos de fazer na IBGL. Primeiro de tudo, pergunte para seus filhos e seus herdeiros se eles querem. Sim. Se eles gostam do negócio, se eles sonham com o negócio. Às vezes, alguns herdeiros são muito novos e não têm nem condições de responder essa pergunta ainda. Tá? Não tem vivência. Importante. Envie seu filho, vai fazer intercâmbio, né? Vá trabalhar para outras companhias. É importante isso. É importante ter referência e parâmetro. Porque se a pessoa cresce só dentro de uma bolha ali, ela acha que o universo gira em torno da empresa do pai e da mãe, da família. Então a primeira coisa é perguntar para os filhos, né? Você
quer. E às vezes esse herdeiro já tem idade e experiência suficiente para entender. Fala, poxa, eu gosto, eu quero. Beleza? São coisas importantes de se estabelecer. Segunda coisa muito importante, assim, deixe claro o nível da régua. Né? Deixe claro qual é a performance. Não é por herança, é por merecimento, é por competência. Ou seja, olha, para você assumir essa cadeira, você não precisa fazer melhor do que eu, mas você precisa fazer melhor ou igual se eu fosse contratar um executivo de mercado. Entre contratar um executivo de mercado, não é isso? Que vai gerar uma determinada performance e colocar na mão do meu filho que vai gerar essa performance ou melhor, eu vou colocar na mão do meu filho, é óbvio, não é? Aí eu tenho que, o fundador tem que conseguir separar essa emoção e o sonho do pai. É lógico que todo pai quer ver o seu filho conduzindo o seu legado. Claro. Né? E com competência, de preferência. Né? Com competência, exatamente, exatamente. Porque assim, eu costumo dizer, Raquel, que existe uma tríade muito importante que é uma bússola para qualquer carreira ser bem sucedida. Olha só, todo mundo que está escutando isso aqui, está assistindo esse nosso podcast, entenda isso. Você precisa equilibrar, eu chamo de a tríade da plenitude profissional, que é competência, oportunidade e paixão. Se você tem competência para fazer algo, mas não é apaixonado naquilo que você faz, ok? Mas você tem uma competência e você encontrou uma oportunidade. Vou dar um exemplo e já volto. Nós estamos no segundo pilar aqui, dos 5 pilares, tá? Imagine uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de fazer bolos, por exemplo. Eu gosto de fazer bolo de banana, bolo de... A pessoa tem uma mão boa para fazer bolo. Ela fala assim, nossa, né, eu tenho competência para fazer bolo. Ela sabe como, entendeu a alquimia do bolo ali, ok? E aí alguém chega e fala assim, olha, eu vou investir nessa pessoa e nós vamos abrir uma loja de bolo e quem sabe essa loja de bolo vai virar uma franquia. É uma oportunidade. Ou seja, ela tem competência para fazer bolo. E um investidor falou, eu vou investir na tua competência. Só que ela não é apaixonada por fazer bolo, por aquilo, ela só tem competência. Que tipo de trabalho essa pessoa vai ter? Ela vai ter um trabalho muito chato. Ela vai ser bem sucedida financeiramente porque ela sabe fazer aquilo e encontrou a oportunidade. É por isso que você vê tantas pessoas com muita competência, ganhando muito dinheiro, mas infeliz no que está fazendo. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque ela tem competência, encontrou uma oportunidade, mas não é apaixonada pelo que faz. Em contrapartida, quando eu tenho, olha só, competência no que eu faço e sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu não encontro a oportunidade, vamos voltar ao mesmo exemplo do bolo. Eu tenho competência para fazer bolo, sou apaixonado por gastronomia, por doces, por patisserie e tudo mais, mas eu não consegui uma vitrine para colocar os meus expor os bolos, eu não consegui um investidor, eu vou ser uma pessoa quebrada financeiramente. Porque eu vou ser uma pessoa frustrada, porque eu tenho competência, eu tive oportunidade, mas assim não... Desculpa, eu tive competência, tive a paixão, mas não tive a oportunidade. É por isso que você vê tanta gente competente, apaixonada, sem dinheiro. É o oposto. Entendeu isso? Ó? Porque às vezes não tem nem como investir naquilo. Às vezes não tem nem como investir, exatamente. E tem um terceiro viés, que são as pessoas que têm a oportunidade, beleza? E a paixão, mas não têm a competência. Ou seja, vamos pegar o mesmo exemplo do bolo. Alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu vou ter um negócio que está bombando no mercado, que é loja de bolo caseiro. Fabiano, você não quer fazer uns bolos? Pô, pera um pouquinho, oportunidade. Não é isso? Aí tem que ser E eu sou apaixonado. O fato da pessoa saber consertar um motor de carro, o fato da pessoa gostar de carro não significa que ela tenha competência para administrar um auto center. Entendeu isso? Ou seja, paixão e oportunidade sem a competência é amadorismo. Então, vamos recapitular a tríade. É complexo, né? É complexo. Não é uma coisa simples, exatamente. Né? Então, só mais para simplificar. Competência e paixão sem oportunidade, quebrado sem grana. Competência e oportunidade sem paixão, trabalho chato. E paixão e oportunidade sem competência, amadorismo. A mesma regra vale para o sucessor e para o herdeiro. Você gosta disso aqui, meu filho? Você quer tocar o negócio da família? Você é apaixonado por isso aqui? Sou apaixonado, pai. Opa, então primeiro
primeiro critério foi, primeiro item do caderninho aí, né? O segundo tem a ver com a competência. E aí, você sabe fazer isso? E aí, a pergunta é, aí vem o terceiro item, que é o planejamento sucessório. Nesse planejamento sucessório vem qual é a rota ou quais são os caminhos que esse herdeiro vai trilhar para ser preparado para assumir uma cadeira ali dentro. Ele vai estudar fora, ele vai fazer um job rotation. O que é o job rotation? Ele vai passar 6 meses na logística, ele vai passar mais 6 meses na fábrica, ele vai passar mais 6 meses no comercial, no marketing. Às vezes é uma empresa pequena, tudo bem, mas é importante ele conhecer todo o processo, porque o fundador, ele conhece tudo, porque começou com ele. Que ele vive a Ele cultura vive da a cultura, empresa, né? exatamente. Então é esse planejamento sucessório, é muito importante. O quarto item dessa lista é testar no jogo real. Dá crédito, confia, solta com papéis, responsabilidades e dá uma meta. Olha, teu alvo a ser alcançado é esse aqui. Um controle, desafie. É importante ter isso, porque o sucessor ele precisa ser preparado e ele precisa ser provado e aprovado, mas ele tem que ter a oportunidade de mostrar que ele também consegue, né? Porque eu já vi muitos casos, Raquel, muitas vezes, de herdeiros que estavam sendo preparados ali que não suportou porque a régua do pai ou do fundador é muito alta. O nível de cobrança com um gestor era um e com o filho era outro, infinitamente muito maior. Era até injusto, entendeu? E tem os desafios do dia a dia, né? Porque não vai ter situações perfeitas, né? E é exatamente esse último ponto que você falou. Às vezes acontece muito isso, né? Eu levo o filho e exijo muito mais dele. Tem os pais que exigem muito menos, deixa, não vou falar para ele, vai ficar chateado, né? E outros que vêm em cima e ficam naquela gana e ninguém suporta, ninguém aguenta, porque ele quer tanto que o filho dele supere, seja o perfeito, é meu filho, então ele tem que ser muito melhor, e aí enlouquece, né? E a coisa fica A difícil. régua fica tão alta que ninguém suporta isso, né? Existe assim, é por isso que é muito comum você encontrar herdeiros que não querem nem saber do negócio da família. Eu já escutei de herdeiros assim, ó, entre é, tocar o negócio da família, crescer na carreira aqui dentro da empresa e perder o relacionamento com os meus pais, eu prefiro sair, tocar a minha vida e continuar com o relacionamento com os meus pais. Porque se eu continuar aqui, por quê? Por quê? Por causa da falta de ajuda, de auxílio e de equilíbrio. Entendeu? Então, Que é assim, muito é importante. muito importante. Eu falei, acho que foi até no primeiro episódio, muitos fundadores é, é, prejudicaram muito a sua família em função da empresa. Ok? Porque a empresa ela consome tempo, ela consome energia, ela consome recurso. E se você não tiver limites, se você não tiver equilíbrio, cultura de gestão ajudando, e aí é muito importante isso. Por isso que a cultura de gestão, papéis, responsabilidades, métricas, sistemas, se isso não tiver muito bem amadurecido dentro da empresa, isso consome do fundador e da família ali muito tempo e energia, e isso vai para o almoço de domingo e vai invadir todos os assuntos da família. E isso pode ser muito tóxico, entendeu? Bom, e esses são os assuntos para os nossos próximos episódios. Nós vamos falar de profissionalismo e também vamos falar um pouco também sobre as famílias, como fazer essa gestão sem a interferência. E o assunto é longo, é super gostoso a gente estar conversando e falando de empresas familiares que realmente são o dia a dia de consultores, de assessores, enfim, está dentro do nosso dia a dia aí trabalhar com essas empresas e melhorar a performance todo dia, né, É Fabiano? importante entender, né, que não existe uma receitinha de bolo, Sim. Ctrl+C, Ctrl+V, que você faz e, pronto, isso aqui, você vai colocar esse conjunto de regras, normas, embora nós estejamos falando aqui dos 5 pontos, né, para construir essa passagem de bastão, você vai ter que testar, você vai ter que sentir, né, precisa de ajuda, e você vai ter que construir algo personalizado, né? Tailor-made, ele é feito à mão, é customizado, por isso que precisa de uma ajuda. Esse é o quinto elemento, né? Peça ajuda. Se você não pedir ajuda de gente que tem cancha, de gente que tem Uhum. experiência para fazer essa transição, esse auxílio, isso não é massa rápida, isso não é do dia para a noite, né? E também não é algo que, eu vou pensar isso lá na frente. É agora. É agora por quê? Muita gente que está nos assistindo aqui, né, antes da gente ir partir para o nosso finish, é o seguinte:
Se você é um empreendedor, se você está à frente de um negócio e você está pensando em que daqui a um tempo você já vai abrir outro negócio, a pergunta é quem que vai sentar na tua cadeira para conduzir o negócio que você está gerindo agora? Isso é sucessão, cara. Então, às vezes o cara, mas isso aí é coisa de empresa grande, onde o fundador já está velho, aí tem que preparar. Não tem nada a ver com isso. Não só isso, ok? Sucessão tem a ver com quem vai sentar na tua cadeira para você ir para a próxima etapa. É isso. E aliás, Raquel, eu vou deixar aqui uma pergunta para nossa audiência que eu só vou responder no próximo episódio. Qual é a diferença entre o empreendedor, entre o empresário e entre o investidor? Fica o desafio. Tem a ver com sucessão. Até a próxima, então. Valeu, Raquel. Até mais, gente.